simpática vovó Yara foi a musa inspiradora do bem-humorado logotipo desenhado por sua neta, que quando criança fez a caricatura de sua avó oferecendo suculentas e deliciosas empadas preparadas com muito carinho e com a maravilhosa receita guardada há 3 gerações da família. Utilizando somente ingredientes frescos, a empadaria da vovó tem como preocupação maior fornecer produtos saborosos e diferenciados de primeira qualidade. Essa empada é a melhor e eu recomendo. É Empadaria da Vovó. E aí, estamos voltando, ficaram muitas perguntas no ar, mas vocês que foram citados o tempo inteiro, Délio McNamara e Samurai, vocês não vão se defender, já que vocês são os pingus do momento aqui do final do ano? Eu acho que seria uma falta de respeito se Jesus transformou água em vinho, eu não beber, entendeu? Eu queria fazer esse desfeito, entendeu? É igual esse jovem aqui falando da gente aqui, mas imagina um Natal com o doutor Haroldo. Como é que passa sem beber? Não dá pra tentar, não. Somos o doutor Haroldo. Pois é, ele que provocou, né? Diga, Samurai. Não, a cara inchada já diz alguma coisa, né? Olha, você está na berlinda agora. Você responda, se você quiser. Mas é a cara redonda dele. Nessa época eu tentei, sempre depois da bebida, encontrar uma igreja, mas não sei porque eu nunca encontrei. Nunca achei uma igreja. Lógico que estava perdido pela Tava rua. de fogo, como é que achar a igreja? Não tinha como. E Pedro disse para Paulo, Senhor, tem dó. e indagou, por que não falaste da missa das galinhas? Por que, Paulo, perdemos a missa da galinha? E Paulo disse, eu não tinha o WhatsApp do padre Cleodon. Padre, você nunca mais fez a missa das galinhas? Não, depois que eu deixei a paróquia, depois que eu deixei, eu era padre Francisco Morato. Você ia fazer um sucesso hoje em dia. Não, mas muitos padres celebram a missa de passagem de ano. Sim. Muitos padres celebram. Porque realmente o povo gosta e quer passar o ano dentro da igreja. Eu carinhosamente chamei de missa da galinha, mas sim, os claro. outros padres celebram e não chamam assim. Sim, sim. Edson, você tem, no ano novo, você já alguma vez ficou mais contrito, contido? Isso é uma prática de um kardecista? Não, né? Não. De acordo com a tradição. Normal, né? Normal, é o que o pai... Mas você, como kardecista, você entra numa igreja no final do ano? Eu não tenho esse tipo de preconceito, tá? Inclusive, tá aqui o pastor Covinel, tá? Eu acompanho ele no Facebook, nos programas dele. Você acompanha os programas do pastor? Sim, eu falo que tem um o espírita da federação nos assistindo, digo o nome dele. E ele fala, meu E não adiantou nada. Então... Não, eu acho que sim, porque as coisas do coração, elas são inexplicáveis, né? Então, toda vez que você está falando, Roberto, e que você está emitindo o seu programa, independente de que muita gente pense que tenha que ter uma conversão só litúrgica, não. Né? Ela está no coração, está no modo de agir, questões que são tudo, religiosas, que, como eu sempre digo, o cristianismo é exclusivista, não tem, cristianismo é exclusivista. Porém, existem amizades, eu tenho amizades de muitos anos, desde a minha adolescência, com pessoas de diversas religiões. Eu sempre disse, fome não tem religião. Eu admiro, acho muito interessante aqueles trabalhos, tem evangélicos e outras religiões também têm, de cuidar das pessoas, de levar comida às pessoas. Por exemplo, uma enchente destrói a casa. Eu vou perguntar para aquele morador, o senhor é evangélico? Não é? A Bíblia ensina que nós devemos fazer bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, mas a todos. Ora, quando a questão é de fé, de conversão, aí o cristianismo é exclusivista, mas Jesus nunca perguntou a religião de ninguém quando curava. Enoque, você no seu dia a dia com a gente, dentro do ambiente de televisão, né, você acaba, de uma certa forma, sempre falando coisas que são ligadas ao evangelho, ao cristianismo, né? Não sei se você faz isso, se você percebe ou não, né? Se
se é algo que está intrínseco em você, né? Quando a gente faz as reuniões, que tem os jantares da diretoria e tudo, você não bebe, né? Todo mundo fica brincando com ele, né? Porque ele não toma. Então, na verdade, você se afastou apenas do exercício do sacerdócio, seria isso? Isso. Eu tenho... Aí você perguntou no início se eu mudei, né? Como eu fui o primeiro a falar, meu pensamento a respeito eu queria deixar exposto aqui, a respeito do Natal e Ano Novo, que é o seguinte: eu amo as duas festas, participo das duas festas, e muita coisa mudou nessas duas festas. Por exemplo, no Natal, nós comemorávamos à meia-noite, mas hoje eu tenho uma avó de 100 anos, eu tenho que comemorar às 8 da noite, porque a nossa ceia tem que ser às 8, porque minha avó já não aguenta mais chegar até meia-noite. Então, algumas coisas vão mudando. Nós temos hoje parentes fora, em outros países. Graças a Deus que não é meia-noite. Que na nossa idade já não aguenta mais aquele negócio. Você não falou não que você não é atívago igual a mim? Já não sou mais. Agora já... Mas o senhor não acha que algumas coisas... algumas coisas mudaram, mas eu tenho a impressão que outras permanecem e sempre hão de permanecer. Por exemplo, a árvore de Natal. As pessoas muitas vezes não procuram saber o significado, né? E existem explicações maravilhosas. Por exemplo, em psicologia, a árvore representa o homem. Representa o homem. E a árvore, quando ela está iluminada, ela está sempre na posição, né, erétil, em direção ao céu, iluminada, mostrando que esse seria, talvez, o caminho do homem, chegar aos céus. Tanto é que, normalmente, lá no ápice da árvore, existe a cruz, ou seja, onde você vai se encontrar com o Criador. Isso é uma coisa que faz tanto sentido inconsciente, de forma coletiva, que nunca vai deixar de existir a árvore de Natal. Outra coisa, o Papai Noel. Todo mundo, Papai Noel, né? Aliás, o EV hoje está parecido com o Papai Noel. Você é a terceira pessoa que fala isso. Já está sem graça. Então, deixa eu falar. Peraí. Eu quero que você fale a respeito disso, mas eu quero deixar que o Enoque conclua, porque ele não conseguiu concluir o pensamento dele, que ele falou que não falou no início, e aí você vai me falar a respeito, que a gente já está curioso para saber, a respeito da figura do Papai Noel à luz da psicologia. Mas termine. Mas muito interessante o que o doutor está falando, e só quero dizer assim, o Natal a gente comemora, não a título de nascimento de Jesus, como cristãos, protestantes, a gente não comemora, não tem esse significado, mas nós aproveitamos aqueles símbolos para coisas boas. O senhor citou a árvore de Natal. A gente pode citar o alimento, a mesa farta. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso é muito bom. Compartilhar uma mensagem de Cristo. Uma mensagem de Cristo, família unida. Infelizmente, o Natal, eu digo que é uma festa assim... para mim, uma das festas mais tristes que existe no mundo. Porque se você tiver com a família bem, aí eu volto a falar, quando a gente começa a viajar e passar fora da família, a gente começa a mudar alguns pensamentos a respeito de algumas coisas. E quando você está longe da família, se torna um dia muito triste e depressivo. Então, é complicado esse período do Natal. E, às vezes, também vem as lembranças, né? O Natal é uma data de lembrança. Não é? Aí você lembra da família unida, daqueles que não estão mais, que naquele Natal não vai estar mais. Só de falar a gente já se emociona. Deixa eu te falar, né? eu tenho... Todo mundo que são meus amigos de perto sabe que eu fico meio diferente quando chega essa novembro para dezembro. E eu aviso, eu falo, eu fico mesmo. E, viu, doutor, não sei se é uma questão de consulta, mas é da minha natureza desde muito cedo, porque como eu sou descendente de italiano e na minha cultura, todo mundo muito perto, aí falta um, aí falta outro. Eu acho, para mim, que a ceia de Natal tem que ser perfeitinha, e aí se dá uma confusão, aquilo já me entristece, entendeu?
Mas eu vejo como você vê. Eu acho Então, interessante. as coisas vão mudando, mas o princípio, para mim, continua o mesmo. A gente aproveita, como eu aproveito a virada de ano, como um início para uma vida nova, um ano novo, uma expectativa nova. Agora, tem um detalhe que o doutor colocou que eu acho interessante, é o seguinte, e o senhor, como especialista no assunto, a gente estudou teologia, a gente até que entende um pouco, ou vê, lê um pouco, e o Google hoje ajuda muita gente, mas todo final de grandes realizações, geralmente vem uma pequena, média ou grande depressão. E quando você chega num final de ano, você ajeitou a casa para receber a família, você ajustou, você passou de ano, você conquistou, você realizou muitas coisas. E aí depois, a expectativa às vezes para o ano posterior não é tão grande, e aí vem a pequena, média ou grande depressão. E aí eu acredito que seja um dos fatores para Fora o as suicídio. encrencas, né, que a pessoa às vezes fala, escuta, o ano inteiro você não falou comigo, não me telefonou, agora você vem aqui, me dá um abraço e fala feliz ano novo. Tem. Já é um balde de água fria na outra pessoa. Às vezes sai cada quebra-pau por causa disso, que não é brincadeira, né? Também eu acho interessante. Eu acho que essa questão de expectativa para o novo ano, como eu repito, e isso eu coloco a minha fé em cima disso, porque a fé é você crer naquilo que não vê. Eu coloco, Deus tem algo especial para mim lá na glória. Conforme eu vou passar. O que foi, Samurai, que você quer falar? Se eu passar pelo deserto, o deserto existe, mas ele acaba. Eu ia falar que Não esse é Natal- fácil, mas passa. Diga. Esse Natal tá parecendo finados. Esse Natal tá parecendo finados. Tem que eu vir acho no- assim que no Cruzeiro do Samurai. é importante a gente se reunir no Natal, por mais que às vezes a família não esteja bem, alguém esteja longe ou alguém morreu. Porque senão a gente só vai se reunir em velórios. Velório é um ponto que não precisa nem ser de igreja. É um ponto que sempre a família está reunida só para chorar, só para sofrer, só para sentir aquela perda. Eu acho que o Natal ele deveria ser valorizado Tem nesse história, sentido. padre, que uma senhora que morava num prédio, ninguém sabia que ela morava lá, os filhos a haviam abandonado, e um dia, sentindo um mau cheiro, ela estava morta. Aí no velório foram saber quem ela era, netos que nunca viram aquela senhora. Então, quando a gente tem tempo, minha gente, vamos cuidar dos nossos. Fiquei feliz que eu sou, que eu vou ser avô hoje. Ela vindo pra cá, Parabéns. minha filha Parabéns. disse, pai, tô grávida. Nossa, vim chorando. Vim Parabéns. E que é uma grande profissional do teatro, É, né? então. Né? O pai também é do teatro, aleluia. Já pensou? Mais um. Que bom que você está feliz assim. Tô feliz. O menino é mágico. Olha, Meu que Deus do legal. céu, tô muito feliz. Posso fazer um comentário? E aproveita e acaba de falar sobre o Papai Noel. Então, pegando o que o padre que eu estava colocando, eu acho, padre, que também está faltando. Hoje nós vivemos num mundo de praticidades, né? O Natal e o Ano Novo, infelizmente, muitas vezes está virando muito mais uma nova festa do que para explicar, por exemplo, para os filhos o que pode ser, na realidade, o Natal e a passagem de ano. Ou o significado também, né? Por exemplo, você colocar uma romã na ceia de Natal, abrir a romã e mostrar para os seus filhos, está vendo? Olha, para que essa fruta ficasse bonita e saudável, todas as sementes estão juntas. Então, se nós estivermos juntos como família, se as nações estivessem juntas e umas se preocupando com a necessidade da outra e não apontando ogivas e armas, né, o mundo seria muito melhor. E, para não me estender muito, que já vem uma dura do EV, antes que eu tome a dura, o Papai Noel, na minha opinião, tem uma simbologia maravilhosa. Assim como Jesus veio, né, também, eu não sei, mas é alguma coisa muito profunda o Papai Noel, porque, na minha opinião, ele estando de vermelho, mostra o quê? A vida no universo. Porque ele vem até nós.
A barba, não a minha, mas normalmente a barba branca significa sabedoria. Sabedoria. E quando ele está ali, dirigindo as renas, significa que as renas seriam todos os nossos impulsos e os nossos instintos humanos, que já foram dominados e estão ali, dominados por ele. Ou seja, ele tem uma outra conotação que vem do céu, uma conotação de sabedoria, autocontrole, que é desconhecido para todos nós. Nunca tive essa visão. Mas o departamento de marketing da Coca-Cola certamente não teve essa leitura que o doutor teve. Não, nem pensar. Mas é uma leitura interessante. É interessante. Mas o que me causa espanto quanto cristão, quanto alguém que ama Jesus, é que, na maioria das vezes, esse personagem, o São Nicolau, que não tem nada... São Nicolau não tem nada a ver com o Papai Noel na cara... Da forma caricata que foi impetrado pela cultura norte-americana, pela Coca-Cola. A Coca-Cola roubou a imagem. Roubou não foi ela que inventou o personagem. Na Escuta, verdade, você vai ganhar o cachê da Coca-Cola. Mas é deles, eles que inventaram isso. É história. O que me causa espanto, telespectador, é que fala-se muito do Papai Noel e pouco se fala de Jesus. E isso eu concordo contigo. As crianças muitas vezes nem sabem que o Natal representa o nascimento de Jesus, quer ele tenha nascido em abril, ou março, ou dezembro, ou não. Nós, cristãos, dizemos na nossa ceia que Jesus pode nascer no coração das pessoas todos os dias. Padre, o que você queria falar a respeito? Não, a Coca-Cola ela roubou a imagem do Papai Noel e levou para o capitalismo, né? Para troca de presente, para... a Coca-Cola... ela tem que estar presente em todas as festas. Até essa é a ideia ideológica isso. da Coca-Cola. O Papai Noel ele se veste de vermelho porque era a roupa que os padres usavam naquela época, principalmente em lugares que nevava. Ele pegava presentes quebrados, brinquedos quebrados dos ricos, consertava e levava para os pobres. E por isso que tem essa imagem da rena e ele levando para as crianças pobres. Eu só discordo um pouco de vocês com relação a impor tudo isso a uma empresa, que aliás não vamos ficar falando o nome da empresa o tempo inteiro, que não é muito legal. Então Aquela lá. Não, já falou tanto aqui, aquela vermelha. já falou, todo mundo já sabe. Porque, na verdade, você vai encontrar em várias culturas, nessa época do ano, a questão da troca de presentes, que vem dos magos, que vem dos presentes dados, então vamos simbolizar com a alusão que está falando presente, é porque né? na América, no século passado, a imagem do São Nicolau, do catolicismo, foi importado para um departamento de marketing, só isso. Sim, e ficou esquisito. Mas várias outras empresas grandes, americanas, de modo especial, passaram a utilizar esse marketing também. Né? Então, a gente vai encontrar isso em diversas datas, como o Dia das Mães, é dia de dar presente? Não. Então, se é um dia que foi escolhido para se lembrar, é um dia para você, de repente, falar, poxa, será que eu estou dando tanto carinho para você refletir? São dias para reflexão, eu acho. A questão do presépio, né? O presépio, Francisco de Assis, que ele, quando criou o presépio, quando eu ouço, não são de todos os evangélicos, porque inclusive conheço até evangélicos e pessoas extremamente cultas que têm até obras de arte nesse sentido. Isso não existe. E sabem que não foi em nenhum momento criado por Francisco para simbolizar a adoração daquelas imagens. Por quê? Primeiro, não era uma idolatria. Ele era protestante. Ele protestava contra Roma. Porém, ele teve que ir até o Papa e pedir para que deixasse em paz os seus templos construídos, porque a Inquisição estava botando fogo, né? E Inocêncio III, quando viu o crescimento, né? Porque tem gente que fala, ele naquele momento ele refletiu no coração dele. Eu não sei se foi isso, porque ele foi um grande inquisitor, né? Mas naquele momento ele falou assim, opa, peraí, eles estão crescendo muito, é melhor também não mexer tanto com eles, porque eles vão virar mártires, como aconteceu com Joana, né? Então, naquele momento parou de importuná-los. Hoje os franciscanos são sacerdotes, mas ele não era.
Ele nunca foi. Mas ele E tá nem dizendo os que os seguidores de protestantes dizem o quê? Francisco. E nem de Francisco, entendeu? Os seguidores dele na época. E o simbolismo do presépio era porque poucos liam, poucos sabiam ler. Então, poucos tinham acesso à palavra. Então, ele fazia teatro para simbolizar. E do teatro veio o artesanato. Mas vamos falar a verdade. Veio o artesanato. Eu cresci minha infância vendo presépios não vou falar o nome das lojas, que nem existem mais, na verdade. As lojas antigas nem existem mais. Sim. Vendo presépios. O Marpim. Essa era uma. Pirani. Pirani. Eu me lembro de ver esses presépios. Embora, escrituristicamente, não foi assim, mas a visão ali era didática, como muitas iconoclastias. Muitas iconoclastias que o povo não sabia ler, mas lia pelos vitrais. Sim. Então, é uma imbecilidade dizer que é idolatria porque tem Agora, nesse caso... Sim. Imagem, ela comunica. A própria árvore de Natal foi São Francisco também que criou. Sim. Foi a partir dele. O que a gente está fazendo aqui, hoje, no Em Revista, eu acho que a gente deveria repensar, principalmente a vocês que estão nos acompanhando em casa, que isso deve ser revisto e comentado, pelo menos no dia de Natal ou perto, para que realmente pudéssemos passar uma outra ideia do que é essa triste que Agora, foi colocada... Concordo. Só já entrego a palavra. E falando do Papai Noel, inclusive, além de ele estar mostrando que controlou todos os impulsos humanos, porque ele veio de lá de cima e de vermelho representando a vida, não nos esqueçamos do ho, ho, ho. Agora Agora eu fiquei curioso. Que na minha opinião, e... Pelo amor de Deus, doutor, pelo amor de Deus. Vamos, Olha, chegou a cair uma pena. Doutor, agora eu quero saber. Na minha opinião, quando ele fala 3 vezes ho, 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 para mim ele estaria mostrando também que além do domínio, ele traz a Santíssima Trindade. Ah, mas aí viajou muito. Muito. Viajou. Agora, garanto. Pessoal, ó, você gosta de panetone? Irmão evangélico? Pelo amor de Deus, me manda perguntar no programa dizendo, e aquele bolo de uvas para a rainha do céu, aquilo é para não pode comer para mentira. Se você não quer comer panetone, manda para mim, eu como todos. Não tem a ver. Diga, Enoque. A Bíblia se refere ao leão e dá 2 figuras completamente opostas: Cristo e Satanás. Uma hora o leão está rugindo para devorar as pessoas do bem, e outra hora ele está dizendo que Jesus é o leão da tribo de Judá. É o leão da tribo de Judá. Então, vai muito do significado que nós vamos dar. A interpretação, né? Aliás, a interpretação aquela figura. Na Vulgata, a palavra Lúcifer, em latim, que é citado Lúcifer, que todo mundo chama que Satanás é Lúcifer, Jesus foi chamado de Lúcifer no Novo Testamento, porque ele é a estrela da manhã. Concordo. Então, é porque está lá. Perfeito. Latim é muito isso bom. mesmo. O grego também diz que ele é o diabo. E outra coisa, porque ele veio para dividir. Só uma correção, né, que a cruz está sempre no alto da árvore, nem sempre, né? Porque tem a estrela, né, que é a estrela que era a visão, né, mais alta da onde estaria o nascimento, está na árvore. E tem, por exemplo, vários shoppings que pertencem a judeus, um famoso de São Paulo, que você não vai encontrar, com certeza, na árvore, nenhuma referência. Mas não esqueça que a estrela também é a representação... Você vai ter a estrela de Davi. A estrela também é a representação do homem de braços abertos. Rapaz, mas olha, vou te falar. Você hoje está Orígenes. Gostei do Agora, eu fiz algumas perguntas, deixei no ar essas perguntas. O tempo está acabando e a gente precisa falar.
Então, eu deixei perguntas no ar, que foi a questão do vinho, né? Então, Jesus não bebia? Para mim, a pergunta? É para ti. Me dá 2 minutinhos. Primeiro, querido irmão, deixa eu lhe dizer. Quando ele pede 2 minutinhos, é preocupante. Olha, minha área é a teologia. Eu não posso, em nome de proteger o povo, mentir. Eu tenho que discutir isso com meus colegas teólogos. Eu não posso, em nome de proteger o povo, falar algo que não está na Bíblia. A palavra grega para vinho é oinos. Eu fiz língua grega na USP. E discuti com meu professor de grego sobre essa questão do vinho, porque diziam que o vinho não era fermentado. Não tem elemento, aqui o padre Clodon, que é professor de grego e de hebraico também, não existe elemento para dizer que aquele vinho não era alcoólico. Então, é óbvio que no casamento, quando ele era 600 litros, se não me falha a memória, de água em vinho, o mestre de cerimônias disse o seguinte, primeiro vocês dão vinho, deveria dar vinho bom, e depois o ruim. Porque, quer dizer, o pessoal já tinha tomado, ninguém mais ia prestar atenção na qualidade do vinho. Por que deixa o vinho bom para depois? É exatamente isso que acontece. Agora, se alguém me perguntar, é melhor se abster? Nós, evangélicos, evitamos esse assunto em rede. Eu já tive problema com isso. Por quê? Porque tem muita gente que é escrava do alcoolismo, que tem lá, dizem até que na medicina tem um gene que pode realmente dar um start ao alcoolismo com poucas doses. Então, pelo sim, pelo não, se você puder, evite. Nem todo mundo tem maturidade para isso. Não, sim, eu tô Mas olha, com bom vinho, eles já ficam assim. Imagina se der um mau vinho para eles. Se você puder, evite. E outra coisa, cristão, se você não puder evitar qualquer coisa para a glória de Deus, seu cristianismo é colocado em prova. Como você vê a questão do vinho? Jesus multiplicou mesmo, era água em vinho. Ele pegou o vinho e disse, isto é o meu sangue. Por Realmente exemplo, o erro é entregar. Na fila da comunhão, geralmente molha a hóstia no vinho, mas eu posso dizer não molha. Não. Não, onde eu vou... Não. Nós, católicos, molhamos o corpo de Cristo no sangue de Cristo, não é o pão em vinho. Nós, por exemplo, se eu sou alcoólatra e às vezes aquele... e eu tenho um problema tão grande com aquilo que às vezes o gosto me leva ao alcoolismo. Né? Eu posso falar na hora, por favor, não molhe, o padre me respeita? Sim, se você falar para o padre, ele pode respeitar. Mas a diferença é doutrinária, que para o catolicismo romano, ali é uma transubstanciação. Para nós é vinho. Mas para o catolicismo romano é doutrina que aquilo se transforma no sangue. Para nós continua sendo vinho. Existem as igrejas evangélicas, inclusive das Assembleias de Deus, que dá ceia com vinho mesmo. Na nossa igreja é suco de uva, mas daqui dá com vinho mesmo. Mas só lembrando o senhor, pode me lembrar à vontade. Que era uma festa de casamento. Acabou o vinho e o Cristo pediu, me tragam água e transformou em vinho. Isso aconteceu comigo uma vez. Aconteceu contigo? Só que assim, a menina falou que era um princípio da casa de recuperação não colocar nenhum gole de álcool, inclusive nem sorvete algum eles podiam. Daí eu virei para ela e falei assim, olha, eu não vou dar vinho para eles. Se você acredita que eu vou dar vinho para eles, fala para eles não virem. Eu vou dar o sangue de Jesus. E se o sangue de Jesus não libertar eles, é o seu trabalho. E elas podem comer uva? Sim. Porque o vinho vem da uva. Mas o arroz também tem a cana de açúcar. Não precisa exagerar, eu acho que é um exagero. Tem um princípio que não pode desperdiçar as coisas. Se eu estiver atrás dela, ela não tomar o vinho, eu posso tomar o vinho dela também? Não, olha, esse assunto é muito sério porque tem a ver com a fé de uma comunidade muito grande no mundo, comunidade católica. Nós protestantes, não acreditamos nisso, acreditamos que é vinho mesmo. Mas o padre não poderia de forma alguma, eu até estranharia se ele falasse diferente. Então, eu tenho o meu respeito, embora não creia como o senhor tem o meu respeito porque defende o que crê. Bacana isso. Deixa eu bater palma aqui, gente, porque isso aí... Eu fiz uma pergunta sobre o ebó, né? O que vem a ser o ebó? O ebó são Como é que você faz esse ritual? O ebó são elementos... folhas, elementos da natureza que a gente aplica no ser humano para descarregar, para energizar e para equilibrar a energia daquela pessoa que, de repente, como eu citei aqui no bloco anterior, que está em desequilíbrio. Como adorar a Deus?
adorando a natureza. A natureza em si é o que nós do candomblé adoramos, é a nossa forma de adorar a Deus. Não poluindo, não desmatando, não jogando sujeira. Inclusive, quem o faz essa prática não são pessoas equilibradas e nem aptas ao candomblé, porque a natureza é o que a gente precisa para cultuar os orixás. Então, a gente precisa preservar a natureza para que a gente consiga não só direcionar vidas, salvar vidas e equilibrar a gente também. Então, a gente tem folhas, a gente tem sementes, a gente tem frutas, entendeu? Tudo que é da natureza é chamado de ebó, que é o que serve para equilibrar o chakra e a energia daquele ser humano, para que ele consiga, inclusive, alcançar objetivos de vida e se livrar de situações, por exemplo, como os pastores só aqui... Pergunta, o padre, nesse evento não tem matança? Nesse tipo Olha, não, neste caso não. No ebó não tem matança? Não, neste caso não. Mas tem como descarregar? Descarrega no determinado lugar? Tem. Não é poluição? Porque assim... Por exemplo, você colocar um vaso. É até interessante a pergunta. Mas também na Bíblia tinha sacrifício. Sim, não, eu quero saber como é que é. A questão do sacrifício. A questão do sacrifício. Não cortaram lá a cabeça do carneiro? Diga, pai Kleber. Pai Kleber, vamos lá. Até em cima da pergunta dele foi muito interessante que assim, de uma certa forma, a gente está fazendo um sacrifício. Se você está indo ali fazer um trabalho, se você está ali se realizar em algo, você está se sacrificando já. Mas há muitos trabalhos dentro do candomblé, que é uma coisa que quase ninguém sabe, e saibam vocês, telespectadores, que não necessita de um sacrifício animal. Nenhum lugar. Né? Tem muitos trabalhos específicos que você consegue fazer sem um sacrifício animal. Entendi. Entendeu? E consegue salvar uma vida, consegue encaminhar. Agora, inegavelmente, como eu falo, há situações que é necessário um sacrifício animal. Eu estou perguntando isso, não é para expor, não. Viu? Não, imagina, é para entender eu entendi. Como é que é essa Olha, eu tenho um tempo já escasso aqui do programa, não dá tempo, porque a gente está com um tempo muito curto, né? Nós vamos voltar e se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu sabia que isso ia suscitar a curiosidade de muitos aqui. E uma outra pergunta. O ebó sempre tem que ser conduzido por um sacerdote afro. Exatamente. Ele tem que ser... Não pode a pessoa fazer sozinha em casa. Não, assim... Até pode, mas no candomblé nós temos uma coisa que a gente vai no oráculo, consulta, né, no oráculo o que se deve ser feito para a pessoa. Então, de repente, eu passo uma receita para você, faça tal coisa. Então, aquela receita foi estudada, foi apurada para que você faça e não sofra nenhum dano. Mediante assim, pode. Agora, é recomendável procurar um sacerdote para que obtenha essa palavra que faça algo em segurança. Mas me desculpe, olha, é bem rápido, mas se Deus deu a vida... Por que o sacrifício? Ele vai responder daqui a pouco, voltando. Sim. E eu, já que citei Francisco de Assis, eu não posso deixar de, no final de ano, também cantar uma das músicas do meu musical, que é Francisco e Claro Musical, que ficou... o musical que ficou mais tempo em cartaz. Ficaram quase 20 anos com as temporadas inteiras de Francisco, que tive no elenco junto comigo tanta gente bacana, tanta gente legal. Não vou citar nomes, porque senão a gente esquece e eu tenho cometido esse ato falho. Então, vamos lá. Essa música, ela é uma versão, pode já tocar, por favor, de Francisco, da oração de São Francisco, que foi feito pelo Frei Fabretti, que faleceu muito cedo de HIV e que foi um grande religioso e músico. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Grito a paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza,
sem ter voz e nem vez. Quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. E tua paz, Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união.